Quem já leu toda a Bíblia? Você já parou para pensar no que realmente a Bíblia fala do inferno? Muitas pessoas se baseiam no que outras pessoas relatam, como seu pastor, padre, sacerdote, até mesmo se baseiam no imaginário do cinema, da literatura e das artes. Se ficou curioso, a gente vai desmistificar aos olhos da Bíblia Sagrada. A palavra inferno, que aparece nas traduções da Bíblia, não vem originalmente do hebraico ou do grego. Ela é uma tradução posterior usada para representar várias palavras diferentes dos textos bíblicos originais. Por isso, entender a origem do termo exige um olhar para três palavras principais usada na Bíblia. Sheol é a palavra hebraica usada no Antigo Testamento que significa lugar dos mortos. Sepultura comum da humanidade, estado de morte ou silêncio. Na mentalidade hebraica antiga, Sheol não era um lugar de tortura, mas simplesmente o destino de todos que morrem, justos ou injustos. Exemplos bíblicos. Em Eclesiastes 9:10 diz que Sheol não há trabalho, não há conhecimento e nem sabedoria. Salmos 6:5 afirma que os mortos não louvam a Deus no Sheol. Ou seja, a ideia principal é a morte ou túmulo. Não é um lugar de sofrimento eterno. A segunda palavra é Hades, que vem do grego e está no Novo Testamento. Ela corresponde praticamente ao Sheol do hebraico. E o significado também, mundo dos mortos, estado de morte, sepultura coletiva da humanidade. Um exemplo bíblico está em Atos 2:31, fala que Jesus não foi deixado no Hades, ou seja, no mundo dos mortos. Assim como o Sheol não descreve necessariamente tortura, mas sim o lugar ou o estado dos mortos. Outra palavra também é Jena. Jena vem do Vale de Hinnom, um vale ao sul de Jerusalém. Historicamente, esse lugar ficou associado a sacrifícios pagãos na antiguidade, lixo sendo queimado, fogo constante. Por isso, Jesus usou Jena como símbolo de destruição ou julgamento. Vamos a alguns exemplos. Em Mateus 10:28 fala sobre destruir a alma e o corpo na Jena. Aqui parece uma ideia mais forte de condenação ou destruição, mas ainda assim é uma metáfora baseada em um lugar real. Então, de onde vem a palavra inferno? Afinal, a palavra inferno vem do latim inferno, que significa lugar inferior ou região de baixo. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, na Vulgata do século IV, palavras diferentes como Sheol, Hades e Jena acabaram sendo traduzidas muitas vezes por inferno. Depois, nas traduções para o português, inglês e outras línguas, inferno virou inferno. Resumo simples, na Bíblia existem três ideias diferentes que depois foram traduzidas como inferno. Ou seja, Sheol em hebraico significa sepultura, lugar dos mortos. Hades, que vem do grego, é o mundo dos mortos, e Jena, em hebraico, é um lugar real, símbolo de destruição e julgamento. Portanto, o conceito popular de inferno como lugar de tortura eterna é resultado de interpretações teológicas posteriores, não necessariamente da tradução literal das palavras originais. Para entender as diferenças, é importante lembrar que a palavra inferno, em português, muitas vezes traduz três palavras diferentes dos textos bíblicos originais. Agora vamos para alguns exemplos claros, comparando a tradução comum e o termo original. Agora vamos para Salmos 16:10. O texto em português na tradução tradicional. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Texto original em hebraico. A tradução literal. Pois não deixarás minha alma no Sheol. Ou seja, há uma diferença no sentido. Inferno na tradição tradicional pode sugerir lugar de tormento. Sheol, que vem do hebraico original, significa sepultura ou mundo dos mortos. Ou seja, o texto fala de morte, não de punição eterna, como a palavra inferno sugere. Atos 2:27, Pedro cita o mesmo versículo de Salmos. A tradução comum, vamos lá. Pois não deixarás minha alma no inferno. A tradução literal que vem do grego é não deixarás minha alma no Hades. Então há uma diferença aí no sentido. Inferno dá a ideia de posterior de tormento. Hades, mundo dos mortos ou estado de morte. Aqui o texto está dizendo que Jesus não permaneceria morto. Em Mateus 5:22 fala de Jena, e na tradução comum está dito assim: estarás sujeito ao inferno do fogo. E no original do grego, na tradução literal, na Jena do fogo. Ou seja, também
há uma diferença de sentido. E o inferno entendido como local sobrenatural de tormento eterno. Gehenna é a referência ao Vale de Hinnom, um lugar real fora de Jerusalém, associado a julgamento e destruição. Em Mateus 10, 28 também, na tradução comum, temei aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Já no original do grego diz assim, destruir na Gehenna. Também há uma diferença. Aqui o verbo usado significa destruir, não torturar eternamente. Em Apocalipse 20:13, na tradução comum, diz assim, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. Já no original do grego, na tradução literal, diz assim, a morte e Hades entregaram os mortos. Qual é a diferença? Aqui Hades representa o lugar dos mortos, não o lugar de punição. Então, Sheol, na tradução literal, é sepultura, estado dos mortos. Hades é mundo dos mortos e Gehenna significa destruição ou julgamento. Conclusão. Na Bíblia original, Sheol e Hades geralmente significa morte ou sepultura. Já Gehenna simboliza julgamento e destruição. Já a palavra inferno nas traduções acabou misturando conceitos diferentes, o que gerou muitas interpretações teológicas ao longo da história. E dos versículos mais citados, quando se fala em fogo eterno, é Mateus 25:41, nas palavras atribuídas a Jesus. Vamos comparar a tradução comum e o texto original do grego. Em Mateus 25:41, fala de fogo eterno. Na tradução comum, então, dirá também ao que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No texto original do grego, diz o seguinte, afastem-se de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavras-chave do grego, fogo, eterno, dourado, pertencente a uma era. A palavra, ela vem de aion, que significa era o período longo, que pode ser traduzido como eterno, perpétuo ou duração indefinida, dependendo do contexto. Outro exemplo importante é em Marcos 9:43. Na tradução comum diz o seguinte, é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. No original do grego diz o seguinte, para Gehenna, para o fogo que não se apaga. Aqui aparecem duas expressões importantes. Gehenna significa Vale de Hinnom, como eu falei no começo do vídeo. Fogo, ele é inextinguível. O que isso mostra quando observamos o original? Inferno, muitas vezes, não aparece no texto original. Um detalhe curioso, existe também um quarto termo no Novo Testamento chamado tártaro, usado apenas uma vez em 2 Pedro 2:4, que vem da mitologia grega e descreve um lugar profundo de prisão para os anjos caídos. O texto que mais influenciou a ideia moderna de inferno como lugar de tormento eterno está no livro, especialmente Apocalipse 20:10. Esse versículo é frequentemente citado em debates teológicos sobre punição eterna. Em Apocalipse 20:10, na tradução comum para o português, está escrito o seguinte, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. No texto original do grego, diz o seguinte, o diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados dias e noite pelos séculos dos séculos. Palavras importantes do grego, lago de fogo, serão atormentados, testados e castigados. E, literalmente, pela eras das eras. Essa expressão é uma forma intensificada de duração longa ou indefinida do grego bíblico. Outro versículo importante é Apocalipse 20:14, que na tradução comum diz o seguinte, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No original no grego, na tradução literal, fala assim, a morte e Hades foram lançados no lago de fogo. Aqui parece algo curioso. O Hades, mundo dos mortos, também é destruído. O que isso significa no debate teológico? Existem textos que deram origem a 3 interpretações principais dentro do cristianismo. Tormento eterno, a interpretação tradicional afirma que os ímpios sofrerão conscientemente para sempre. 2. Aniquilação. Alguns teólogos entendem que o lago de fogo significa destruição definitiva, chamada
de segunda morte. E na linguagem simbólica, outros defendem que o livro do Apocalipse usa imagens simbólicas para falar do julgamento final. Ou seja, a conclusão. Quando analisarmos os textos originais da Bíblia, a palavra inferno não aparece de forma como imaginamos hoje. Vários termos diferentes foram traduzidos como inferno. Como mencionei no vídeo, Sheol significa sepultura, ou mundo dos mortos, Hades significa estado dos mortos, e Gehenna é um símbolo de julgamento e destruição. A ideia de tormento eterno aparece principalmente em passagens simbólicas de Apocalipse, especialmente no conceito de lago de fogo. Assim, um conceito popular de inferno como um lugar subterrâneo onde almas são torturadas para sempre é resultado de interpretações teológicas e tradições históricas combinada com traduções que unificaram palavras diferentes em um único termo.